Muitos jogos de celular atualmente te possibilitam clicar na tela e adicionar torres ou personagens naquele local onde houve o clique do touch. E o mesmo se aplica ao clique do mouse. A gente vai aprender aqui a fazer o clique do mouse e capturar aquela posição dentro do ambiente de jogo, onde o nosso personagem poderia seguir até aquela localização do clique ou instanciar torres. Então vamos lá. Bom, aqui então eu separei para a gente um ponto. Esse ponto vai servir como representação do target, né? Aquele ponto onde a gente vai clicar na tela e ele vai aparecer onde houve o clique. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um script para a gente capturar o clique do mouse e as coordenadas do ponteiro do mouse. Bom, então aqui para fazer essa validação da posição do mouse, nós utilizaremos um método de raycast. O que significa raycast? A emissão de um raio que será projetado da câmera até o seu cenário. E aonde esse raio colidir será a posição de onde o mouse estaria se ele estivesse dentro da sua cena ali naquela posição. Então é um raio que vai colidir com algum collider. Então na sua cena precisa ter um collider. Esse collider pode ser o próprio do chão. Então vamos lá. A gente vai criar aqui uma variável do tipo raycastHit. No caso, pode ser raycastHit 2D? Pode. Eu vou colocar sem o 2D. Aqui vai servir para o 3D. Mas para 2D, só colocar raycastHit 2D. E aqui a gente vai colocar como hit, tá? Que vai ser passado para nós alguns valores da colisão. Então aqui dentro do update a gente vai fazer a validação desse raio. Então vamos lá. Primeira coisa é a gente ter aqui um if para saber se a gente clicou com o mouse ou não. Aqui eu utilizei o Fire1, que já é um botão pré-estabelecido da Unity lá do input, tá? Então, Fire1 significa que eu estou clicando com o botão 0 do mouse, que é o botão esquerdo. Se eu cliquei com o botão, então agora eu vou disparar esse tal raio, né, da nossa câmera até o cenário. E ele vai estar dentro de um if. Porque se ele for disparado com sucesso, ele vai cair na execução. A execução é essa que vai fazer com que a nossa bolinha vermelha caminhe para onde o raio colidiu. Physics.raycast. Agora, é aqui que a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Raycast. Agora aqui a gente vai colocar câmera, main, screen point to ray. Então aqui ela vai fazer uma conversão do ponto da tela. E qual será essa posição? Será a posição do input.mousePosition. Opa. Essa é a coordenada que a gente vai dar para ele. Tá? Agora, vírgula, a gente precisa colocar a distância. Mas antes disso, OutHit. OutHit é para ele retornar os valores da colisão, onde que foi colidido no nosso cenário. É com esse OutHit, né, que vai preencher essa variável hit, que a gente vai conseguir saber a posição de fato de onde esse raio colidiu. E aqui é a distância, até quanto que esse raio vai atingir. Tá? Coloquei aqui um valor 100, mas 100 já é um valor já satisfatório. Já. Então, se ele colidiu, tá, no nosso cenário, a gente vai ter que fazer com que aquela nossa bolinha vermelha
vá até aquele ponto de colisão. Vou criar aqui uma variável pública do tipo transform para a gente guardar aquela bolinha vermelha. E agora a posição dessa bolinha vermelha vai receber o hit.point, tá? É o ponto de colisão. Se você colocar o mouse por cima de point, você vai ver que ele retorna um vector 3 de posição. O ponto de impacto no mundo, tá? No world space, onde o raio colidiu com o collider. Então é basicamente isso daqui o nosso código. Agora a gente vai voltar aqui para a cena. Olha só, eu deixei o script aqui dentro, né, do nosso ponto de colisão. Pode ter sido na câmera, em qualquer outro lugar. Então eu vou arrastar ele mesmo aqui para dentro. Certo, só que a gente precisa de um collider. A gente precisa colidir. Como aquele raycast não é 2D, ou seja, 3D, eu vou adicionar aqui um objeto 3D, um plano. Esse plano que eu vou zerar os eixos dele, x, y, z. Vou fazer com que ele vire menos 90 graus, para ficar de frente para a nossa câmera. Vou aumentar ele, para que ele cubra todo o espaço, né, de renderização da câmera. Ele já vem com collider. Você pode ver aqui que ele já vem com mesh collider. Então é isso que a gente precisa já, um collider. Agora se a gente der o play, eu vou clicar em qualquer canto dele, ó. Agora a bolinha já consegue identificar aquela colisão, aquele ponto de colisão, e a posição da bolinha recebe a posição da colisão. Bom, então como você viu, essa é uma técnica muito rápida e muito fácil de ser implementada. Você pode spawnar objetos dentro da sua própria cena a partir do clique do mouse ou do próprio touch, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho e te espero na próxima aula.